E ainda novidade importante no Vasco, a Globo reclamando de um prejuízo de R$500 milhão, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A primeira informação, de falar agora sobre um rombo de R$500 milhão da Globo. Nessa segunda-feira, em conversa com jornalistas, a alta cúpula da emissora garantiu que, nesse momento, a pirataria rola solta, especialmente com o Premiere. Também, de acordo com a Globo, de cada 5 pessoas que assistem ao pay-per-view do futebol no Brasil, 4 delas não pagam mensalidade, ou seja, se fazem do uso de pirataria, os famosos gatos espalhados por aí. E o cálculo previsto pela Globo de prejuízo chega a R$500 milhões, com uma observação importante: parte dessa grana deixa de entrar nos cofres dos clubes. O acordo da Globo, tanto com clubes da Libra quanto da LFU, previa um percentual do pay-per-view destinado aos times. Até por isso, criou-se uma campanha de conscientização que passa pela ajuda desses times de futebol, especialmente da Série A. Mas, ao que tudo indica, difícil imaginar esse cenário. Pergunta que eu deixo para você: o que você pensa sobre a pirataria no pay-per-view da Globo? Você considera os valores altos? Considera absurdo? Que eu gostaria de saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que vai jogar 6 partidas longe do Rio de Janeiro nessa semana, confronto contra o Lanús em São Januário pela Sul-Americana. A partir daí, o Vasco vai ter várias paradas longe de casa. Confronto contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, contra o Operário, Copa do Brasil em Ponta Grossa, no Paraná. Duelo diante do Palmeiras em Brasília, mando de campo do Vasco, mas o Vasco optou por jogar na capital federal. Puerto Cabello, jogo da Sul-Americana na Venezuela. Tem também confronto contra o Vitória em Salvador e fechando essa sequência de 6 partidas longe de casa contra o Lanús na Argentina. A pergunta que eu quero deixar para você que está assistindo ao vídeo: se o técnico Fábio Carille já andou periclitando, correndo risco de demissão, mesmo com jogos em casa, ele resistirá a essa sequência? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O DG pergunta: Nicola, com essa demanda de jogos fora de casa, o Capasso deve ganhar a oportunidade no time titular do Vasco? DG lembra de um ponto importante: o Vasco enfrenta o Lanús em casa e depois sai 6 vezes consecutivas, por Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Um dos jogos seria em casa contra o Palmeiras, mas o mando foi vendido para Brasília, tá? Alguma novidade no Vasco? Balbuena, SAF e outras notícias. Nenhuma novidade sobre a SAF. Eu vou apertar uma pessoa aqui para tentar descobrir sobre Balbuena, que é uma coisa que vocês estão batendo na tecla. Ontem mandei mensagem, foi ignorado solenemente. Boa noite. Ia te perguntar em off de Zubeldia. Eu ia falar Zubeldia, ia mandar para um vascaíno. 9h30 da noite, a bola vai rolar em São Januário, mas teremos uma surpresa hoje na nossa transmissão. Aguarde que eu vou contar para você. Então, comenta, compartilha e, claro, se inscreve no nosso canal, que a sua casa é o Fanático Vascaíno. Jogo difícil, mesmo com um pressionado Lanús, que chegou ao Rio de Janeiro com o técnico Maurício Pellegrino muito pressionado. Não faz boa campanha no campeonato argentino, não vence, vem de empates em sequência, está na 7ª posição do grupo B, 8 se classificam para os playoffs e o Lanús está muito pressionado, inclusive empatou o último jogo diante do rival Banfield em 1-1. Cada um com seus problemas, eles têm desfalques, jogadores machucados, mas vamos tratar do nosso time, que é esse quem nos interessa, certo? Então vamos falar muito do Vascão da Gama. Eu quero ler a sua opinião aqui nos comentários. Payet tá fora, Tietê também, o Vasco faz um pouco de mistério para anunciar essa relação de jogadores, mas são jogadores que ainda vão ficar de fora, o Payet com um problema no joelho, o Tietê ainda resolvendo, e a gente ora pela recuperação do filho do Tietê, para que prontamente ele possa voltar às suas atividades normais também, o pai, né, o Tietê. Bom,
há uma dúvida. Jair ou Paulinho no meio-campo? A tendência é o Jair. Aliás, a tendência de time para hoje é o mesmo time que pegou o Flamengo no último sábado. Léo Jardim, aliás, Léo Monstro Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, mais uma vez o Maurício Lemos desfalcando o time, Hugo Moura, Jair e Coutinho, Rayan, Verrete e Nuno. Essa, para mim, vai ser a formação do Vasco para hoje buscar a liderança do Grupo G. Afinal de contas, vale a liderança do Grupo G da competição sul-americana. 9h30, bola rola em São Januário. 11 da noite, o Melgar recebe o Puerto Cabello. Duas equipes que têm apenas um ponto. Ou seja, o Vasco vencendo hoje vai a 7. Abre 4 para o Lanús, né? Abre 3 pontos, o Lanús fica com 4. Depois, dependendo do resultado, um deles pode chegar a 4 pontos, o Vasco vai abrir 3 do segundo colocado obrigatoriamente. E pode abrir 3 do segundo ou até mesmo 5 do terceiro, se der um empate, Melgar e Puerto Cabello. E é importante pelo seguinte, torcedor, o Vasco está fazendo o segundo jogo consecutivo dentro de casa. Depois, o Vasco joga 2 partidas fora. Tem o Puerto Cabello, dia 7 de maio, lá na Venezuela, e depois o jogo com o Lanús. Vou confirmar aqui, dia 13, isso, 13 de maio, o jogo com o Lanús. E aí encerra com o Melgar em casa. Então são 2 partidas fora de casa, principalmente a com o Lanús na Fortaleza, que não será um jogo fácil. Mas hoje o Vasco tem que se impor. E com o apoio do torcedor, que eu tenho certeza que vai a São Januário para fazer do Caldeirão um território hostil para cima dos argentinos. Aliás, você já deixou o like aqui? Não? Opa, peraí. Não, ou você que está assistindo, tá tomando aquele café vascaíno e tal, não deixou o like? Não é possível. Então vai lá, deixa o like. Opa, Azevedo, mas eu não estou inscrito no canal. Então se inscreve, é de graça, dá aquela moral. Voltando a falar do time do Vasco. Obrigado pela moral que você sempre nos dá aqui. O time do Vasco vem de um bom resultado diante do Flamengo. Teve um bom desempenho no primeiro tempo, no segundo não. O segundo time foi sufocado pelo adversário, o Léo Jardim foi o melhor em campo. Mas hoje, jogando dentro de casa, precisa fazer 7 pontos. 7 em 9 disputados, tá ótima a média. Poderia ser 9 de 9, porque a gente tinha uma vitória nas mãos contra o Melgar, 3-1, acabamos saindo com um empate que ficou um gostinho amargo, né? Aquele gol de parece que fomos derrotados. Porque depois do jogo desse, do Lanús de hoje, eu chamei já a atenção em alguns vídeos aqui, ontem começaram a atentar para isso, o Vasco tem 6 partidas fora de casa. Isso mesmo. Cruzeiro dia 27, depois tem o Operário na Copa do Brasil, estreia na terceira fase lá no Paraná. Palmeiras vai ser fora de casa, o manda do Vasco, mas o jogo é em Brasília, fora de casa. Dia 7, Puerto Cabello, Venezuela. Dia 10, Vitória em Salvador. Dia 13, Lanús em La Fortaleza, na Argentina. E dia 17 a gente volta para o Rio. Espero que a gente sobreviva a essa maratona. Muitos jogos, precisa do elenco, precisa rodar e precisa ter intensidade, porque todo jogo vai ser decisão. O Vasco vai pegar um Cruzeiro que vem de uma derrota para o Red Bull Bragantino, depois do Lanús. Na sequência, encara um Puerto Cabello, que é um azarão dentro do grupo da Sul-Americana. Vai pegar o Vitória, que vem de 2 bons resultados nesse momento no Brasileiro. Venceu o Fortaleza em casa, empatou com o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então, assim, não é vida fácil para o Vasco. E o Vasco precisa saber jogar. Nem falei do Palmeiras, porque são adversários dificílimos que o Vasco tem. Cruzeiro, que vem de derrota. Operário, está na Série B, a gente tem a obrigação de vencer aqui e lá. Não tem conversa para calar a boca do presidente do Operário. Palmeiras, time que vai brigar pelo título brasileiro. O jogo vai ser muito, muito difícil, estilo Flamengo. A gente tem que ter inteligência para jogar esse jogo. Puerto Cabello, pelo deslocamento, pela viagem. Em relação ao Vitória, não vai ser fácil. Vitória tem feito uma corrida de recuperação com o Thiago Carpini no Brasileiro e depois o Lanús fora, mas a gente tem que confiar no nosso time. Eu confio no Vasco e eu confio no torcedor apoiando o nosso time. Para fechar, muita gente perguntando sobre um problema que o presidente Pedrinho teve no Clássico com um repórter. Eu vi o vídeo agora sobre... Eu queria entender o que faz um personagem do Flamengo, né? O cara tem um canal do Flamengo, fica filmando o presidente do Vasco e o Felipe. Para quê?
Ah, para pegar a reação, para eu rir da cara dele, para fazer um vídeo. Ah, ô, bonitão. Não, né? A reação do Pedrinho, mandar o dedo, falar, xingar, é uma reação a um incômodo, a uma invasão. Ah, mas ele está no local público, pode ser filmado. Ninguém gosta de ser filmado sistematicamente, né? E aí depois tem uma discussão, enfim. E aí, claro que do lado de cá, o repórter se dói, vai para a delegacia, busca os seus direitos. Mas será que você tem o direito de filmar alguém o tempo todo, insistentemente, ainda mais nem sendo do seu clube? Você não estava querendo fazer chacota, não? Tem certeza? Vai cuidar do seu clube, amigo. Vai fazer notícia aí pro seu torcedor. Quer aparecer? É o que tá aparecendo. Um grande abraço, torcedor, e até mais tarde. Isso aí, torcedor vascaíno, partida super importante hoje pela Sul-Americana, onde o Vasco pode dar um passo gigantesco rumo à primeira colocação da classificação, né, do grupo G da Sul-Americana e garantir aí talvez até um passo importante, né, para se classificar em primeiro lugar no grupo e avançar tranquilo na Sul-Americana. Uma partida contra os argentinos não deve ser fácil, mas acho que jogando em São Januário com tranquilidade e paciência, será um jogo de muita paciência hoje. É um jogo onde vai se colocar à prova muitas coisas no Vasco, principalmente o sistema defensivo que tem passado por dificuldades em algumas partidas, a não ser pelo Léo Jardim, que tem salvado muito o Vasco, né, fazendo defesas super importantes, mas os zagueiros em si vinham falhando muito, né? Muitas falhas defensivas. Isso aí coloca em xeque até a possível busca do Vasco por zagueiros, né? Na janela que só abre no dia 2 de junho. Então é super importante saber isso aí. Como que o Vasco vai se comportar em campo hoje. A defesa deve ser formada novamente por João Vitor e Lucas Freitas. Isso aí deixa alguns preocupados, outros até tranquilo pela atuação que eles fizeram diante ao Flamengo. Vamos aguardar aí a partida de logo mais às 9h30 da noite para saber como que o Vascão vai se comportar dentro de campo. Esperamos que saia com a vitória para poder garantir aí o primeiro lugar e ter mais tranquilidade, né, para as outras partidas de volta, né? Essa encerra o primeiro turno do grupo, vai depois os jogos de volta, onde o Vasco terá vida difícil, onde fará 2 jogos seguidos fora de São Januário e serão partidas super importantes para poder manter aí o Vasco em primeiro lugar na competição, caso vença hoje. Deixe aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.